Olá, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, todos vocês que me estão acompanhando nesta série de estudos sobre a abstinência, sobre a doutrina de abstinência dos alimentos impuros, especialmente no que toca às carnes. Mais uma vez aqui estamos reunidos para dar continuidade a esse estudo. Esta já será a terceira parte. Na primeira, estudamos alguns textos nos quais Deus faz a classificação dos animais entre limpo e imundos, e os animais que se podem comer e os que não se devem comer. Queridos, então no segundo estudamos o capítulo 10 de Atos, onde há um texto bastante polêmico que disse Deus a Pedro, depois de mostrar-lhe uma visão com vários animais imundos e dizer: Pedro, levanta, mata e come. Estudamos todo o capítulo 10 de Atos, explicamos e ficou claríssimo, certo? Se você está chegando agora, eu te recomendo que antes de assistir este, ainda que queira assistir, mas de preferência volte, vá aqui nesse canal, onde você me vê, canal Palavra Sencilla e Pura, ou seja, simples e pura, e busque. Aí estão todos os outros estudos, inclusive a primeira e a segunda parte desta série de estudo. Assista a primeira, que é importantíssimo, a segunda, e assista essa e siga assistindo as próximas, ok? Muito bem. Hoje vamos analisar um texto muito importante também, que é o capítulo 15 de Mateus e o capítulo 7 de Marcos, que na verdade tratam-se do mesmo assunto, mesmo texto, mesmo evento, ok? Mas eu vou ler nos dois livros para você ver esses dois paralelos que se complementam, está bem? O versículo polêmico, ou seja, o versículo polêmico em verdade não, mas o versículo que é polemizado, tá bem? É o versículo 11, que diz assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, vamos entender esse versículo, porque se tomarmos esse versículo, se pensarmos ele fora do contexto e o analisarmos isoladamente, então vai gerar confusão mesmo. Qualquer pessoa ficaria confusa. Mas, quando devolvemos este versículo no texto e analisamos o texto todo, queridos, aí a coisa muda de figura. Aí tudo esclarece, tá bem? Então vamos juntos. Se ainda não está inscrito aqui, por favor, se inscreve. Ajuda-nos, tá bem? Vamos crescer essa obra, em nome de Jesus. Quanto mais pessoas serem alcançadas pela palavra do Senhor, melhor, ok? Este não é um canal comercial, é pequenininho, estamos começando há pouco tempo, começamos nessa quarentena, é antigo, mas nunca usava, né? Então não temos nenhuma pretensão que não seja poder alcançar o maior número possível de pessoas. Então você pode me ajudar, se quiser também. Se não quiser, bom, eu estou aqui fazendo minha parte e você pode, se quiser, fazer a tua me ajudando também. E compartilhe com suas redes sociais, seus contatos, envia para seus amigos, parentes, clica na campainha aí e seja notificado. Esse estudo está sendo gravado em língua portuguesa porque, estamos enviando diretamente para o Brasil, tá bem? Para quem não sabe, que chegou agora, eu vivo aqui no Chile e estamos aqui há quase 5 anos e quase todos os estudos e pregações que estão nesse canal estão em espanhol, mas se pode entender, tá bem? Então, aqui, esse estudo está sendo gravado em língua portuguesa, que na verdade é uma encomenda de alguns brasileiros que fizeram para mim. Vamos, irmãos, à leitura, versículo 1 adiante, de Mateus 15. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição?
Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem o seu pai, nem a sua mãe. Os fariseus diziam isto. E esses anciãos. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos esta parábola. E Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém. Chegamos no versículo 20. Aqui termina esse assunto, depois já começa outro assunto, já é outra história. Então, se não lermos e analisarmos o texto inteiro, o versículo 11, que é polemizado, vai ser confuso para muita gente. Nesta leitura que fizemos, já aclarou alguma coisa para você? Quem sabe você que até hoje só conhecia esse versículo. O que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai da boca, isso contamina o homem. Você que só sabia desse versículo, só havia escutado isso. E quem sabe até de boa vontade, às vezes já espalhou isso também, ensinando outros que pode comer de tudo, porque Jesus disse que o que entra pela boca não contamina o homem. Agora você acompanhou comigo a leitura inteira. Já aclarou alguma coisa para você? Já ficou mais claro? Algumas declarações aqui nesse texto? Já? Que bom, glória a Deus. Mas ainda não tudo. Então vamos juntos. Quem sabe até o final dessa análise que vamos fazer aqui, você já vai estar muito mais aclarado sobre isso. Tá bem? Esclarecido. Perdão aí algumas palavras, aqui eu estou com a cabeça metida aqui onde eu moro e às vezes eu misturo as palavras. Mas você está me entendendo. Você vai estar muito mais esclarecido disso, tá certo? Bom, mas eu quero ler esse mesmo texto, esta mesma história, queridos, no Evangelho de Marcos, está lá no capítulo 7. Você está com tua Bíblia aí, dá uma passadinha aí no próximo livro, capítulo 7, livro de Marcos. Vamos ler do versículo 1 ao 23, tá bom? Depois vamos analisar esse texto passo a passo. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isso é, por lavar, os repreendiam.
Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. Quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo lhes disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honro ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem, invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém, vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, não mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas? Ele dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro do coração do homem. Amém. Lemos até o versículo 23 de Marcos capítulo 7. Bom, queridos amigos, meus irmãos, vamos analisar então esse texto. Voltemos a Mateus, ok? Vocês viram que os dois textos se tratam do mesmo assunto, da mesma ocasião. Era o mesmo encontro de Jesus com os seus discípulos na casa dos anciãos e alguns fariseus, alguns escribas. Eles foram convidados, esses homens convidaram Jesus. Obviamente não é porque admiravam ou estavam interessados em Jesus. Eles sempre estavam buscando uma forma de surpreender Jesus em alguma falha.
de surpreender Jesus cometendo algum engano, algum equívoco e depois poder condená-lo, poder acusá-lo. Nesta ocasião, queridos, eles convidaram então Jesus. E Jesus, obviamente, levou consigo seus discípulos. Bom, eles já estão ali sentados à mesa. Os discípulos de Jesus comiam o pão. Eles estavam comendo pão. Bem? E aí surgiu por parte desses anciãos uma crítica aos discípulos de Jesus. Surgiu uma crítica. Por que os seus discípulos comem pão sem lavar as mãos? Marcos disse lá no mesmo texto, porque estão comendo com as mãos impuras. Queridos, esses anciãos, como já acabamos de ver na leitura, eles tinham uma tradição muito antiga. E não foi uma planta que Deus plantou, como disse Jesus aqui, toda planta que meu Pai não plantou será arrancada, vai cortar fora. Exatamente, queridos, será cortada. Era uma tradição que esses homens colocaram acima do mandamento de Deus. Então, eles, quando chegavam a casa, se foram à cidade, saíram às ruas, foram a algum lugar, eles trocavam suas roupas, eles se lavavam para comer, eles lavavam muitas vezes as mãos, eram 7 vezes, conforme informação de historiadores do primeiro século, como Flávio Joséfo. Queridos, eles lavavam 7 vezes os pratos, os jarros, os copos, os talheres, eles lavavam as mãos, tinha todo um ritual de purificação. Quem ousasse sentar-se ao redor da mesa para comer sem realizar esse ritual eram considerados impuros, estavam impuros, imundos, não deveriam comer assim, segundo o entendimento desses homens. Quando Jesus e seus discípulos não realizaram esse ritual, foram criticados. Eles tomaram os discípulos de Jesus como objeto ali de reprovação. Não é que eles estavam comendo com as mãos sujas, toda cheia de terra, não, é porque eles não realizaram o ritual, queridos. Aí, Jesus entra em defesa dos seus discípulos, em defesa da verdade, queridos. Jesus vai repreender esses homens, já lançando na cara deles. E por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Conforme o verso 3. Sim, vocês põem a tradição acima do mandamento, porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, que morra de morte, que morra irremediavelmente. Mas, veja o que Jesus diz no verso 5, mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem pai, nem seu pai, nem a sua mãe. E assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Queridos, Marcos vai usar a palavra corbã, tá bom? Que é uma oferta, eles dedicavam a Deus tudo que tinham, entre aspas, e ainda mesmo ao seu pai ou à sua mãe, eles não poderiam tirar nada para ajudar. Seu pai, sua mãe: ô meu filho, ajuda seu velho pai, ajuda sua velha mãe que está enferma, precisa de um tratamento médico, comprar um remédio. Ô querido filho, está faltando comida em casa, pode ajudar seu pai, sua mãe. Ô pai e mãe, sinto muito, não posso, porque tudo que eu tenho está consagrado ao Senhor. Esses homens faziam isso e ensinavam os outros a fazer também. É uma deturpação, queridos, das leis de Deus a respeito das ofertas. É uma deturpação que eles cometiam, utilizando como pano de fundo uma lei santa, pura, verdadeira. Eles distorciam essa lei e faziam uma aplicação
errada, equivocada, uma aplicação mesquinha e avarenta dessa lei. Porque eles dedicavam a Deus, mas na verdade, na prática, eles não atuavam assim. Eles faziam isto como uma desculpa para não ser necessário tomar de seu dinheiro, de seus recursos e dar aos seus pais. E Jesus traz aqui um mandamento da lei de Deus, que é honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe não é só dar beijinho, um abraço, dizer eu te amo, não. É ajudá-los, é assisti-los nas suas necessidades. É estender a mão para eles. É enfiar a mão no bolso e ajudar os seus pais quando necessitam. É estar pendentes, sempre atentos às suas necessidades. Bem-aventurados filhos que fazem isso com alegria, com amor. E aqui Jesus lança na cara desses hipócritas anciãos que eles estavam dando mais valor à tradição de lavar as mãos, de lavar o jarro, etc. E estava pisando aos pés a lei de Deus que ordenava honrar pai e mãe. Jesus desmascara esses homens hipócritas aqui. Queridos, eles diziam ao pai e à mãe, não posso te ajudar. Mas eles usavam, usufruíam até a morte de tudo que tinham. Era ou não era uma grande hipocrisia? É por isso que Jesus vai dizer para eles no verso 7 adiante. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus está aqui evocando um texto do profeta Isaías, quando Deus repreende seu povo. E lá no capítulo 29, versículo 13 do profeta Isaías, aqui Jesus traz esse versículo à tona e aplica sobre esses homens. Vocês estão condenando meus discípulos porque não praticaram esse ritual vazio de vocês, sem sentido. Essa tonteira que vocês estão fazendo, essa bobagem. Vocês estão pondo isso acima da lei de Deus. Por isso Jesus os chama de hipócritas. E aplica essa repreensão divina sobre eles, queridos. Sobre esses homens hipócritas. Agora Jesus faz o seguinte, sabe de uma coisa? Não, tem mais gente que tem que saber disso. Pessoal, chega aqui. Chamou toda a multidão que estava por ali. O povo se acercou, se aproximou. E agora no verso 10 ele disse, ouvi e entendei. Isso é importante, queridos. Ouvir é importante, mas entender é mais importante. Porque tem gente que ouve, mas não entende. Tem gente que lê, mas não entende. E, lamentavelmente, tem aqueles que não querem entender. Então, se nós queremos entender e ouvirmos com atenção a palavra de Jesus, o Espírito Santo nos ajudará a entender. Ouvir e entender. Vamos ouvir o que Jesus tem a dizer. Ok? O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isto é o que contamina o homem. O quê? Como Jesus pode dizer isso? Os anciãos, esses homens que Jesus chamou de hipócrita, se escandalizaram, queridos. Ficaram, como? Como? Não entenderam nada do que Jesus estava querendo dizer. Eles ouviram, mas não entenderam. Os discípulos ouviram, não entenderam, mas queriam entender. Aqui, queridos, há duas classes de pessoas. As que ouviram e não entenderam e se escandalizaram. E aqui há os que ouviram e não entenderam, mas que queriam entender. E eu te mostro. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe, sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Jesus está mostrando todas essas tradições humanas, essas invenções desses homens, tem que ser cortado pela raiz. O machado já está aqui na mão. Vamos meter o machado, vamos arrancar essas ervas daninhas, essas árvores infrutíferas e estéreis, que causa tropeço no povo de Deus.
Queridos, então, deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. E o pior cego é o que não quer ver, ok? O pior ignorante é o que não quer entender alguma coisa. Entenda que ignorante é a pessoa que não conhece algo, tá? Que não entende. Não é no sentido pejorativo da palavra. Então, assim, o pior cego é o que não quer ver. Jesus está falando disso, queridos. E Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos esta parábola. Entendeu? Pedro não entendeu, mas queria entender. Os discípulos de Jesus também não entenderam, porque eles até aí sabiam que não, há coisas que se comer contaminam, já estudamos isto. Deus deixa claro que nos tornamos abomináveis se comemos coisas imundas. Dá uma olhada na parte 1 desse estudo aqui nesse mesmo canal. Na parte 1, ok? E na parte 2, as coisas imundas nos tornam imundos. Isto está claro. Como assim não contamina? O que será que Jesus está querendo dizer? Eles não entenderam, mas também não queriam ficar sem entender. Não somente criticavam Jesus. Como pode ser isso? Como fizeram os fariseus anciãos. Escandalizados. Oh! Não, explica-nos, Senhor. Jesus vai dizer, verso 16. Até vós mesmos estáis ainda sem entender. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Queridos, bom, primeiro, os discípulos estavam comendo pão ali, tá bem? Em nenhum momento, a discussão aqui, preste atenção nisto, em nenhum momento a discussão entre Jesus e os anciãos é sobre o que se deve comer e o que não se deve comer. Quando Deus quer tratar este assunto, são os textos que já estudamos na primeira parte desse estudo, há umas 2 semanas atrás. Na primeira parte. Aqui, queridos, esse texto não tem absolutamente nada a ver com o estudo de abstinência de alimentos. Pastor, e por que estamos estudando isto no estudo de abstinência? Porque, lamentavelmente, uma multidão de crentes usa esse texto para dizer que foi abolido a lei da abstinência de alimentos impuros. Por isso estamos estudando para esclarecer para você isto. Tá bem? Este assunto não tem a ver com o estudo da abstinência, mas temos que estudá-lo porque muita gente está enganadas porque não entende esse texto. E algumas porque não querem entender como são esses homens anciãos aqui. Só que outras não entendem, mas querem entender, como é o caso de Pedro e os demais discípulos que pediram: explica-nos, Senhor. Então, para você que quer entender, é por você que eu estou aqui estudando esse texto com você. Quem não quer entender, não vai entender, vai criticar, vai falar um monte de bobagem e vai se escandalizar. Bom, não tenho mas nenhum, zero compromisso com essas pessoas. Meu compromisso é com você que quer entender. Com você que não entende, mas quer entender. Que não despreza a palavra da verdade. Que não pisa aos pés a lei de Deus por causa da tua tradição. É com você que eu quero falar. Você que está com o coração aberto. Quem não quer entender é um cego que guia outro cego, vai cair tudo no buraco. Mas quem quer entender vai entender, queridos. Eu entendi e uma multidão de crentes entendeu. E você também vai entender, porque você quer entender. E o Espírito Santo vai fazer você entender. Em nome de Jesus. Então, é preciso, é necessário, é indispensável que você entenda isso, queridos. Cada texto tem um propósito. Eu não posso pegar um texto como este, que está tratando de um assunto, e aplicá-lo para outro assunto que não tem nada a ver. Isso vai se chocar, vai gerar algumas aberrações teológicas, erros exegéticos
terríveis que vai conduzir as pessoas ao engano. O assunto aqui nunca foi e jamais será sobre o que pode comer e o que não pode comer. O assunto aqui é: eu posso comer ou não posso comer sem antes fazer este ritual de lavar as mãos, lavar os pratos, lavar os jarros, os talheres, como explicou com mais detalhes Marcos, no texto que já lemos no início. Se você quiser, volta lá, dá uma paradinha no vídeo aí, volta, lê de novo todo Marcos, lê de novo todo Mateus. Lê 1, 10, 1000 vezes e você não vai jamais encontrar em nenhum momento que a discussão aqui é se é pecado ou não comer carne de porco. Imagina! Não é isso. A discussão aqui é pecado ou não é pecado comer sem lavar as mãos? Sem fazer o ritual de lavar mãos, jarros, talheres, etc. e tal. Jesus deixa claro que não, porque isso não contamina o homem. Ele está falando disto. Porque quando ele quer falar do que pode comer e o que não pode comer, ele vai falar de tudo que já estudamos no estudo 1. Tá bem? Vamos seguir então? Já entendeu isto? Se não entendeu, volta um pouco atrás, escuta essa parte de novo. Tá bem? Vamos lá. Versículo 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Ou seja, vocês acham que porque não lavou a mão, ou não praticou esse ritual, não lavou o jarro 7 vezes, os talheres, os pratos, não trocou de roupa e não lavou as mãos 7 vezes, vocês acham que por isto vocês estarão contaminados? Imagina! Vocês vão comer, isso vai para o estômago, vai ser digerido, vai ser lançado fora depois. Isso não vai contaminar vocês. Este, querido, é o assunto, este é o contexto, esta é a verdade desse texto. Não tem a ver com se pode ou não pode comer essa ou aquela carne, tem a ver se pode ou não pode comer sem antes praticar esse ritual de lavar as mãos. Jesus deixa claro que esse ritual não te purifica para nada. E tampouco comer sem fazer esse ritual não vai te tornar uma pessoa contaminada. De maneira alguma. Aí ele vai dar um golpe duro contra esses hipócritas aqui, queridos. Cegos que guiavam outros cegos. E ele disse, porque aí o verso 18, mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. E ele vai falar aqui, ele vai citar uma lista de maldades que existia no coração desses homens hipócritas, que valorizavam mais a tradição que os mandamentos de Deus, que desprezavam seus pais e abandonavam eles, mas valorizavam a tradição de se lavar tantas vezes antes de comer. Jesus vai dizer as maldades que estavam no coração desses homens. Porque do coração, verso 19, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Versículo 20, versículo chave aqui, o último verso. Verso 20 é chave. É o versículo de ouro. Queridos, o versículo 20 tem que ser posto do lado do versículo 11. Vamos ler o verso 11? O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Verso 20. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Você entendeu do que Jesus está falando? Ele não está dizendo para você, pode comer porco, pode comer seu camarão, pode comer seu peixinho de couro, pode comer sua carninha de ave imunda, o que quiser, não tem problema comer, seja o que seja, que não te contamina. Não, 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 isso é mentira, Jesus nunca disse isto, Jesus disse isto, não. Jesus está falando que comer sem lavar as mãos, aqui está escrito, leia de novo o verso 20, comer sem lavar as mãos não contamina o homem.
Você pega com a sua mão sem lavar, você não fez o ritual, não é que você está com a mão toda suja de lama, de seja o que seja, mas você não faz o ritual, não lavou as mãos daquela forma toda. Você pega o seu pão, porque estão comendo pão aqui, e eles comem o pão, isso não vai te contaminar, porque esse ritual, essa tradição, não vale nada para Deus. Nada. Não é que vale pouco, é que não vale nada, queridos. Nenhum valor. Jesus disse, toda planta que meu pai não plantou vai ser cortada. Agora, o que acontece? Jesus vai mostrar, isso não contamina, isso vai entrar pela boca e não vai te contaminar. Depois você vai defecar isso, vai para o esgoto e acabou. Mas, essas maldades que estão no coração de vocês, Jesus fala para esses homens, isso contamina o homem. Porque comer sem lavar as mãos, não contamina o homem. É disto que se trata. Dá para ser mais claro que isso? Creio que não, ok? Você entendeu? Você que queria entender, que abriu o coração, estou seguro que você entendeu. Mas não tenho dúvida que você entendeu. Pastor, eu entendi, mas eu quero ver um pouco mais. Ok, volta no início, analisa de novo. De preferência, volta aqui, abre esse canal no YouTube, você vai ver que as últimas, eu tenho aí algumas pregações nessas 2 semanas, que eu prego aqui para a igreja de Santiago, no Chile, mas também eu ponho no YouTube, porque várias pessoas aí do Brasil podem ver, e de onde seja. Mas você vai ver que muito aí está, muito pertinho, está aí outros 2 estudos, esse mesmo estudo, a parte 1 e a parte 2. Assista, se for necessário de novo, a parte 1. Aí você leia esse texto de hoje. Será que Jesus ia contradizer a própria palavra dele na parte 1? Não. Aí você assiste a parte 2, você vai ver que está mais claro ainda. E aí você volta, assiste de novo essa parte 3. Toma o texto bíblico, leia de novo. Leia Mateus 15, verso 1 a 20. Leia Marcos 7, verso 1 a 23. Leia os detalhes, leia outra vez e ora e pida a Deus. Senhor, realmente está muito claro. Querido, você vai ver que Deus vai deixar assim, limpinho no teu coração essa palavra. Clara como água cristalina. Mas a explicação está clara para você? Em algum momento você viu aqui Jesus dizendo que agora está liberado, que a lei da abstinência foi abolida? Ou você já descobriu hoje, você já percebeu, porque Deus te dá inteligência para isto, você já percebeu que na verdade as pessoas torcem esse texto? Sem dúvida, muitas, sem maldade, muitas, porque não entenderam, por isso torcem. Algumas, Jesus sempre deixou claro que haveria falsos profetas, falsos pregadores, falsos mestres da palavra. Então existe, não vem querer amenizar a coisa, pôr panos quentes em cima. Não, existe sim falsos profetas, falsos pregadores, falsos pastores, falsos cristianos, lobos devoradores, que sabem a verdade, mas eles torcem a verdade por maldade mesmo, para enganar o rebanho de Cristo. São filhos de Satanás disfarçados de crente, queridos. Mas existe muitos que são sinceros e que torcem a palavra porque está enganado. Não é porque é mal. Estas pessoas vão conhecer a verdade. Talvez você que está me escutando seja uma dessas pessoas que é sincera, que ama a Deus de todo o coração. Não é um enganador, você é uma pessoa que foi enganada, mas hoje Deus te esclareceu sobre isso. Você percebeu que quando Jesus disse que o que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai da boca, isso contamina o homem? Você já percebeu então que Jesus em nenhum momento está dizendo a lei foi abolida, agora pode comer o que quiser que não te contamina? Nunca. É um besterol tremendo isso. Jesus está dizendo que comer sem lavar as mãos, isto não contamina o homem. Você vai comer seu pão, você vai depois digeri-lo, você vai defecá-lo e ele vai embora. E você continua a sua vida sem a necessidade de praticar esse ritual vazio, sem sentido, sem nenhum
valor. Ok? Queridos, como nós temos alguns textos ainda para analisar, então nós vamos parar por hoje neste ponto. Eu quero estudar com vocês no próximo estudo o capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Sabe o que Paulo disse? Por exemplo, no capítulo 10, verso 25, ele disse assim, esses são os textos que as pessoas polemizam e eu quero explicar para vocês o que significa. Capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, versículo, eu estou mirando o capítulo 11, versículo 25 ao 27. Ele disse assim, comei de tudo quanto se vende no açougue. Alguma Bíblia fala mercado, bom, é a ideia, tá? É a mesma coisa. Verso 25 ao 27, comei de tudo que se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Uau! Irmãos, amigos, esse texto parece que acabou de vez com a lei da abstinência de alimentos impuros. Sim ou não? Parece, mas não é. Será, pastor? Tá mandando comer de tudo que se vende no açougue. Tudo. Chuta, irmão. Perdão, chuta é uma expressão chilena. Perdão, não é um palavrão, não se preocupa. Você que está aí no Brasil, não é um palavrão. É uma expressão do tipo, uau, entendeu? Mas o que passa, irmãos? O que passa? Este texto, que é muito polemizado, que é usado por muitos cristãos para dizer que aqui está claro que pode comer o que quiser, está abolida a lei de abstinência. Na verdade, não quer dizer isso. Esse texto ele está inserido em um contexto. É muito mais amplo esse texto. Vamos analisar todo o capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios. Senão, não dá para entender esse texto como deve ser entendido. Tá bem? Então, te preparas e muito em breve, não sei, talvez daqui 2 ou 3 dias, eu já trago para vocês esse próximo estudo de Coríntios 10. Não posso pôr todo dia, como foi minha intenção inicial, porque não estou conseguindo, tá bom? Nesse tempo de quarentena, estamos trabalhando muito mais que antes, porque temos que preparar muito material e a maioria é por vídeo, pelo computador, porque não podemos visitar, não podemos estar junto. Agora já melhorou um pouquinho, mas até recentemente era muito restrita a quarentena aqui no Chile. Mas, por isso eu não alcanço assim soltar esse vídeo um atrás do outro, tá bem? Eu tenho as pregações que eu tenho que pôr, que é para a igreja aqui, e aproveito e subo no YouTube também para quem quiser mais, quem mais quiser ver. Mas eu voltarei, talvez em 2 ou 3 dias, com o estudo de Coríntios 10. Vai no açougue e compra o que você quiser, come o que você quiser, sem perguntar. E se você for na casa de alguém, coma de tudo que tiver lá sem perguntar. Pode? Será? Vamos analisar, tá bem? Do que se trata esse assunto realmente. Assim como Atos 10, que estudamos, que Deus disse, levanta Pedro, mata e come, teve uma explicação clara, absolutamente clara, e você entendeu. Assim como também Mateus 15, versículo 1 a 20, e Marcos 7, verso 1 a 23, que o que entra pela boca não contamina o homem, teve uma explicação clara e você que queria entender, entendeu esse texto também. Se você tem dúvida sobre ele, você quer entender, você vai entender. Tá bem? O que quer dizer comprar tudo que tem no açougue sem perguntar e comer tudo que está na mesa sem perguntar. Você vai entender, se você quiser entender. Porque Deus, o próprio Deus, é que te dará o entendimento. Minha parte vai ser explicar para você, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Senhor, por mais esse estudo. Até aqui chegamos hoje e voltaremos muito em breve
com a continuação desse estudo. Abençoa todas as pessoas que me acompanharam hoje, as que assistirão ao longo do tempo, já que esse vídeo vai estar aí exposto no YouTube, nas redes sociais. Que cada pessoa seja muito abençoada por Ti, em nome e para a glória de Jesus. E a Tua verdade, Pai, que prevalece sobre todo engano, possa ser clara, contundente na vida, na mente e no coração de cada um, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Muito bem, forte abraço a vocês todos. Não esqueça, se não está inscrito, inscreva-se nesse canal também, compartilha com seus amigos, ok? Clica na campainha para ser notificado sempre que subirmos o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Forte abraço em nome do Senhor Jesus. Amém.